amigos da Rede Amparo, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, muito querido, que vai ensinar muita coisa boa para vocês. Bruno Farias. E o Bruno vai ajudar a gente a começar com um ritmo que não tem quem goste, que é o forró. E eu vou perguntar aqui para o Bruno, o que o Bruno gosta do forró? É muito prazer, eu estou muito feliz de estar participando do projeto da Rede Amparo. E a gente vai começar com um dos ritmos mais democráticos, mais alegres, né, mais acolhedores que existem das danças a dois, da dança de salão, dos ritmos brasileiros, que é o forró. E dentro do forró, diversos ritmos existem, e um dos primeiros que nós iremos trabalhar é o arrasta-pé, dentre todos os outros que também existem dentro do grande guarda-chuva que é o forró, que envolve dança, que envolve comida, vestimenta, é uma grande festa. Então, para começar o nosso aprendizado, vamos aprender o arrasta-pé, que é um daqueles ritmos, sabe, das festas juninas que a Bruno, você está gente... complicando a minha vida, sabe por quê? Porque as pessoas com Parkinson vão falar assim, pô, mas eu já arrasto o pé e agora você vai me ensinar a arrastar o pé? E Exatamente. explica para nós, então, o porquê que o arrasta-pé vai ser tão importante para essas pessoas que têm com Parkinson. Claro. Nas nossas abordagens das danças a dois, a gente escolhe primeiro o arrasta-pé porque é um dos ritmos em que a marcação rítmica, a nossa base de dança, ela é a mais acessível possível, porque ela é simétrica, ou seja, se eu piso de um lado, eu piso no mesmo tempo do outro lado. Então, dentro da marcação do arrasta-pé, que é tum, 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 ti, tum, eu piso simetricamente, uma perna depois da outra, uma perna depois da outra. Isso facilita a compreensão. Depois a gente vai desenvolver outras bases do forró, que a gente vai perceber que tem algumas variações na nossa base, mas o arrasta-pé é um dos mais acessíveis porque todo mundo consegue dançar de primeira, assim. Tenho certeza que eles vão conseguir fazer também. Então você entendeu, né? Que aqui a gente não vai ensinar ninguém a arrastar o pé no chão. Pelo contrário, a prática desse tipo de dança vai ajudar exatamente nessa distribuição do peso, nesse ritmo que é fundamental para alguma coisa que é atingida pela doença de Parkinson desde o início, que é o caminhar, que é a marcha, que é esse passinho pequeno, essa dificuldade em ter uma fluidez dos passos, em manter o ritmo dos passos, manter a cadência, manter o tamanho dos passos. Então, apesar de chamar arrasta-pé, não é para ensinar ninguém a arrastar o pé. Pelo contrário, é para prevenir que você venha a arrastar o pé por causa das alterações motoras da doença de Parkinson. Mas primeiro, Bruno, todo mundo quando pensa no arrasta-pé, pensa naquela coisa gostosa de dançar juntinho. Dá para dançar arrasta-pé sozinho? Sem sombra de dúvidas. Por quê? Como a gente sempre diz das danças a dois, primeiro, para dançar a dois, a gente precisa dançar a um, certo? Porque a dança a dois é uma combinação de duas pessoas, né, entendendo o seu próprio corpo, entendendo como o seu corpo se movimenta, como você se relaciona com articulações, como você se relaciona com a sua coordenação motora, e depois você entendendo isso no seu próprio corpo, você consegue se conectar com outra pessoa. Então, fundamental, primeiro, a gente entendermos individualmente, tá? Então, sem sombra de dúvidas, conseguimos dançar a um. Por quê? Quando a gente escuta um arrasta-pé, como a gente escuta essa grande festa, né? Quando a gente participa, estamos envolvidos com pessoas ali naquela rede social que é o forró, então, ao estímulo da música, a gente sente a vontade de movimentar o nosso corpo de forma natural. Então, dentro da batida do arrasta-pé, a gente sente essa vontade de movimentar o nosso corpo e a gente vai partir isso do mais básico possível, entendendo as nossas articulações, tá? Então, a primeira articulação que a gente vai aprender é o tornozelo, que dentro dentro de todas as articulações da dança, entre quadril, joelho e tornozelo, o tornozelo é um dos principais que a gente aprende. E como a gente vai começar a entender como a gente aplica a dança a partir da articulação, a partir do tornozelo. A gente vai fazer um exercício para a gente ter consciência do movimento do nosso tornozelo, tá? Então, como vai ser esse movimento de
de tornozelo. A gente vai apoiar o nosso pé no chão, né? E aí mas tem que tomar bastante atenção se você tem alguma dificuldade de equilíbrio. Procure um apoio, procure um lugar para você se apoiar para não cair, certo? Ó, eu tô aqui com uma cadeira, já falamos sobre isso, né? Essa cadeira aqui, vocês estão vendo, é firme, ó. Eu posso apoiar que ela não cai. Você não tem uma cadeira firme em casa? É o parapeito da janela, é a mesa, é o sofá, mas é alguma coisa que possa realmente te dar apoio. Então, se você tem alguma insegurança, tem algum medo de cair, já teve alguma queda, então não é por isso, esse exercício eu não posso fazer porque o meu equilíbrio é ruim, esse exercício eu não posso fazer porque eu tenho medo de cair. Pelo contrário, você vai adaptar, isso vai estimular o seu equilíbrio e quem sabe daqui a pouco você não está fazendo sem precisar ter esse apoio, tá certo? Então, Ótimo. muito bem lembrado. Tá bom. Então, eu vou fazer primeiro sem apoio, eu vou pedir para você seguir as orientações com o apoio para tomar bastante cuidado nesse equilíbrio inicial. Então, qual que é o exercício? A gente precisa perceber o nosso tornozelo, perceber essa mobilidade do tornozelo. Eu vou fazer aqui ele sem um apoio no chão, mas Elisa, faz com apoio para vocês perceberem que não precisa inicialmente estar apoiado em uma perna só. Então, a ideia é a gente entender essa articulação do tornozelo. Né? Quando a gente começa a dançar, a gente perde essa articulação natural do nosso corpo, né? Que é ao caminhar, ao fazer diversas movimentações naturais, a gente utiliza essa articulação. Então, vamos fazer esse exercício. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Bruno. Para você que tem Parkinson, você também sabe que por causa da rigidez, a gente vai perdendo essa mobilidade. E uma das articulações primeiras a ser atingida é o tornozelo. E daí acontece que isso também ajuda a prejudicar a sua marcha. Como o Bruno falou, esse é um movimento natural e ele ajuda a impulsionar e a receber o passo na marcha. Quando você está andando, você movimenta o tornozelo para te impulsionar para frente e você movimenta o tornozelo para voltar a apoiar o pé no chão. Então é um exercício fundamental para prender o arrastapé, mas também para melhorar o seu caminhar. Total, exatamente. Então, qual é o exercício? Vamos colocar uma música e a gente vai praticar esse exercício do tornozelo. A gente vai subir, abaixar, apoiado. Então, a gente vai colocar a música, ela vai soar assim, ó. Bruno, antes da música, atenção. Também já conversamos sobre isso. Qual é o truque que seu cérebro, que tem Parkinson, vai tentar aplicar em você? Movimento curto e rápido. Então, a tendência não é fazer no ritmo que o Bruno está colocando. Daqui a pouco você está assim, ó, fazendo curtinho e rápido. Então, muita atenção. Por isso que o ritmo e por isso que essa campanha da Rede Amparo de dançar com Parkinson é tão importante, porque o ritmo vai ajudar você a manter esse padrão, que são movimentos amplos e dentro de um ritmo. Então, atenção, porque você já sabe, o Parkinson vai ficar tentando pregar essa peça em você. O tempo inteiro ele vai tentar te tirar do ritmo, tentando colocar movimentos mais curtos e mais rápidos, tá certo? Então, a gente vai começar com movimentos bem lentos e amplos para a gente conseguir controlar essa tendência. Perfeito. Então, independente, né, a música, ela vai servir como o nosso estímulo, né, vai dar essa energia, porque a grande festa, o forró, ela tem essa missão, né, ela tem isso na gente, ela dá uma energia pra gente e é o que eu quero para vocês também. Essa energia a partir do estímulo da dança. Também, dançar sem música não dá, dançar né? sem Daí música virou não dá, exercício, né? daí virou exercício, né? Então, bora lá. Então é bora dançar. Então vamos começar. Aí... Atenção, gente. Eu não contei para vocês que além de professor de dança, o Bruno também é cantor. Então, Bruno, bora lá cantar para a gente poder fazer esse exercício. Vai ser difícil eu representar aqui a batida da zabumba, mas a gente vai fazendo assim. Não vou cantar muitas letras, não. Mas a gente vai fazer a batida. Como é a batida do arrastapé? Então, estimule esse uso do tornozelo.
tum, dum, dum, tch, tum, dum, dum. Movimentos grandes, como a Elisa falou, cuidado para não fazer aqui, ó. Tum, dum, dum, tch, tum, dum, dum. Não. Tum, dum, dum, tch, tum, dum, dum, tch, tum, dum, dum, tch, tum. Boa. Aí, legal. Trocou de perna agora, cuidado com o apoio. Então, vamos lá. E o Bruno tá tímido. Bruno, não tô ouvindo música nenhuma aí. Vamos lá, Bruno. A música tá rolando aí, ó. Estão ouvindo, ó. Olha aí. Bom, legal. Agora a gente fez com uma perna de cada vez, né? E o que você acha da gente juntar agora as duas pernas? Meu Deus, vai ter ritmo, amplitude e ainda coordenação. Exatamente. Bora lá, bora dançar. Então nós faremos uma perna de cada vez. Vamos começar levantando a articulação, né? Movimentando essa articulação. Depois a gente vai fazer a outra articulação. Mexer a articulação. Qual outra? A articulação. Qual outra? A articulação. Certo? Isso sem a música. Agora, com a música, ela vai ficar assim, ó. Muito bem! Muito bom. Então, continuando o nosso raciocínio, a gente falou da articulação do tornozelo, certo? Mas, para o tornozelo funcionar bem, outra articulação ela também se ativa. Então, voltem lá depois, no primeiro vídeo, vocês vão reparar que quando a gente estava fazendo o exercício aqui do tornozelo, o nosso joelho ele não ficou parado. Repara que o nosso joelho ele não fica parado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou fazendo aqui, ó. Se meu joelho ficasse parado, ó, eu não sei nem como é que eu ia conseguir fazer isso. Então, mais uma vez, a dança é um movimento natural do nosso corpo. E o movimento natural do nosso corpo são as articulações trabalhando junto, certo? Então, a gente também perde bastante essa mobilidade do joelho, né? Então, devido a partes, devido a diversas condições. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar de manter o nosso joelho também liberado, né? O nosso joelho também vai ficar ativo quando nós fizermos essa articulação. Ou seja, o nosso joelho, ó, repara que ele vai para frente e depois ele volta, ó. Dá uma olhadinha. Eu tô de lado aqui e dá para entender melhor, ó. Acho que para você que está aí em casa nos assistindo, fala assim, pô, mas parece que é o mesmo movimento, a gente fez a mesma coisa. É um detalhe, gente, vocês veem que quando a gente estava fazendo o tornozelo, a energia, a atenção estava no quê? No tornozelo. Então eu estava pondo a minha energia para quê? Para levantar o tornozelo. E o meu joelho só respondia. Meu joelho só vinha. Agora você vê que a proposta do Bruno é o contrário. Agora eu vou ativar o tornozelo. O pé vai vir passivamente. Quer dizer, a minha atenção, a minha energia, a minha potência está onde? Está no joelho. Então, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque quando você põe a atenção, a energia no tornozelo, você está ativando essa mobilidade. Agora você está pondo a energia, a atenção no joelho. Então você está ativando esta mobilidade. Embora o resultado para quem esteja vendo possa ser o mesmo, do ponto de vista de organização aqui do movimento no seu cérebro, é completamente diferente. Então a gente tem que ativar cada uma das articulações para que depois elas possam trabalhar juntos. Então esse é o primeiro passo. E como a gente já sabe, por causa da rigidez, a gente precisa dar especial atenção para cada articulação, para a mobilidade de cada uma delas. Então, não se engane. Pode parecer o mesmo, mas não é. Exatamente, por isso essa impressão, né? Porque é a combinação das duas coisas junto, né? Tornozelo e joelho. Mas o nosso foco agora é no joelho. Então a gente precisa
ó, ativar essa musculatura que faz com que o nosso joelho ele vai para frente e depois ele vai para trás, ó. Então percebe que ele tá apontando aqui o joelho, ó. Eu levo o joelho para Ó, frente. acho que tem 2 truques, Brunos, para a gente poder ter certeza que a gente está fazendo o correto, tá certo? Primeiro, a gente pode pensar que a gente tem aqui, ó, uma cordinha amarrada aqui no joelho. E o que a gente vai fazer, ó, puxa essa cordinha, ó, puxa, ó. Você tá vendo? Ó, o pé não está trabalhando, o que está trabalhando é o joelho, ó. Puxa o joelho, eu não estou pensando no tornozelo. Outro truque, eu vou fazer aqui virado para a cadeira, é você pensar nisso aqui, ó. Você pensar em bater o joelho na cadeira, ó. É o joelho que vai, ó. Eu estou pensando no joelho na cadeira e voltar. Joelho na cadeira e voltar. Joelho na cadeira e voltar. Então, para poder ficar mais concreto isso, use esses truques. Ou você pensa que tem uma cordinha que está puxando seu joelho para cima, ou use aqui a cadeira, pensando que você vai, ó, encostar o joelho lá na cadeira, tá certo? Para ter certeza que você tá com a atenção na articulação certa, na articulação correta. Perfeito, perfeito. Ótimas orientações. Então, bora fazer em exercício? Bora lá! Então, bora. Então, mais uma vez, a gente utiliza do estímulo da música, do estímulo do arrastapé, desse ritmo da dança do forró, do grande guarda-chuva do forró, certo? Então, na música, como vai ficar? Eu vou ficar aqui de ladinho, você fica de frente. Então, a gente vai pensar nisso, ó, pensar no subir e levantar, subir e levantar, subir e levantar. Boa! Então a gente já entendeu que o tornozelo ele tá leve, ele tá solto, né? Ele não tá rígido, né? A gente tá procurando isso enquanto o nosso joelho ele traz, ó, para frente, para frente. A música, bora testar na música? Vamos Então lá. bora. Qual outra perna? Bom, agora nós já aprendemos tornozelo, aprendemos joelho, aprendemos separadamente o joelho, só que agora a gente vai juntar. A gente vai fazer a mobilidade do joelho com as duas pernas, pensando em liberar as duas pernas. Então a gente vai levar o joelho para frente nesse mesmo exercício que a gente fez com uma só que agora com as duas. Então, ó, pensa que agora você está puxando as duas pernas juntas, ó. Puxando as duas pernas juntas. Então, se a gente está de lado, se apoia em algum lugar. Então, ó, leve as duas pernas, ó, juntinhos. Aí, boa. Se apoia. Ótimo. Então, vai reparando que, ó, é o joelho que está sendo liberado, ó, para baixo, enquanto o nosso, se a gente for pensar na ponta do joelho, ó, ele está indo para frente, para baixo, para frente, para trás e para baixo, certo? Na música, bora colocar na música. Então, quando a gente está ouvindo o arrasta-pé, hoje sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na rua de Arará. Hoje sonhei que estava em Moscou, dançando. Muito bem! Toca aí, Bruno! Gostei disso. Nós vamos aprender outra articulação fundamental também para a gente começar a dançar o arrasta-pé. Agora a gente está com a atenção desta parte para baixo, certo? E a parte mais rígida das pessoas com Parkinson, ou até das pessoas que não têm Parkinson, mas que já estão aí acima dos 50 anos, é uma parte terrível, porque é uma parte que a gente vai pertence à mobilidade. Só acima dos 50 anos, né? Nos tempos modernos, a gente perde muita essa articulação por N questões culturais, enfim, não vem o caso agora, mas
o que a gente vai prestar atenção agora? Nos nossos quadris, certo? Na combinação dos nossos quadris, fica nessa região dos quadris, na região da bacia. Então, qual que é a nossa orientação agora para a gente começar a liberar essa articulação, desenvolvê-la ainda mais para a gente começar a dançar e para a gente ter mais facilidade de mobilidade? Então, a gente vai pensar, a princípio, eu vou pedir para vocês, para quem tiver uma cadeira ao lado ou qualquer coisa que faça você entender que a gente vai levar um dos lados do nosso quadril até encostar em algum objeto, alguma coisa que estiver ao lado. Posso falar então um truque? Gente, sabe aquela bundadinha que você tá para fechar a porta do carro quando você tá com compra? Todo mundo já fez isso na vida, todo mundo já levou bronca porque fez isso na vida, tá certo? Então o que vocês vão lembrar? Ó, é aquela velha bundadinha que você tá para fechar a porta do carro, tá certo? Ou quando a gente está esperando alguém no ônibus, esperando alguma coisa que a gente fica aqui de um lado, apoia de um lado, depois a gente apoia do outro. Essa mesma ideia, pense nisso. Ou mesmo, pense aqui agora que a gente amarrou uma corda de um dos lados aqui do nosso quadril e a gente vai puxar essa corda. Então, estou puxando a corda até eu levar o meu quadril para um lado. Vou ficar pertinho aqui de você para eles verem que eu estou me aproximando de você. Ó, então, o meu quadril eu estou levando até encostar em você. Certo? E aí o outro lado você vai encostar até chegar lá do outro lado. Aí, então vem pra cá e encosta pra lá. Encosta pra cá, encosta pra lá. Para cá, para lá, para cá. Então a nossa atenção toda está aqui nessa região agora. Então percebe, ela é de um lado para o outro, de um lado para o outro. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Olha aí, muito bem. Tô falando, ninguém vai. Aquela fechadinha de porta, todo mundo já fez. Todo mundo já fez, todo mundo já levou bronca. Com certeza. Mas, música. Né? Bem. Mas espera um pouco, isso aí é muito difícil, Bruno. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos. Você que está em casa, vamos lá, ó. Cadeira de um lado, não tem o Bruno do outro, põe outra cadeira aqui do seu outro lado. Fica aqui num corredorzinho para que você sinta o quadril encostando de um lado do outro. Por quê? Porque senão, a gente, porque é rígido, a gente fica fazendo assim, ó. Então, vamos tentar pensar, ó, no quadril mesmo, tá certo? Outro erro que a gente acaba acontecendo. Tá difícil fazer aqui, então a gente começa a querer roubar. Então, aqui tá parado, a gente fica fazendo assim, ó. Quer dizer, o que está mexendo não é o quadril, o que está mexendo é da cintura para cima. Então, vamos tentar manter aqui o tronco e, ó, lembra, é a tensão aqui. O tornozelo vai mexer? Vai mexer. O joelho vai mexer? Vai mexer. Mas agora, a sua energia, a sua potência, a sua tensão está aqui. Esquece que você tem tornozelo, esquece que você tem joelho. Agora é aqui que está a sua energia, a sua tensão. Então, aqui eu vou cadeira e Bruno, você vai colocar alguma outra coisa aqui do seu lado para você ter certeza que o que está indo é o quadril, não isto aqui, nem o corpo inteiro, tá certo? Vamos fazer esse exercício aqui de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí muita atenção para a gente não perder o eixo e ficar assim, ó, de um lado. Ah, mas eu tenho um truque muito bom para isso, Bruno. Ó, o bom e velho livro. Olha, não vai me escolher um livro pesado, porque se cair em cima do pé, machuca. Então, ó, vamos pegar um livro levinho. Vamos colocar esse livro aqui na cabeça? Agora eu quero ver quem roubar. Olha vamos só, lá, Bruno? Essa vai ser boa. Epa, então, vamos, ó, vai. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Ótimo! Então, olha, estou aqui, ó, dentro do meu alinhamento, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Boa! Bora na música, DJ?
Cuidado de um lado pro outro. Aê! Muito bem. Bora dançar, Bruno? Bora dançar. E aí, vai sair esse arrastapé ou não vai, sair Bruno? Ó, o hoje pessoal lá de mesmo. casa já fala aí quando vai sair esse arrastapé. Agora. Então, Agora tá bom, mesmo a fala. gente vai fazer um exercício aqui pra gente já começar a dançar o arrastapé daquele jeito legal. Pensando agora nas duas articulações, nos dois exercícios que a gente já aprendeu, vocês já entenderam, tenho certeza que já praticaram bastante aí na casa de vocês. Aí a gente vai combinar agora o que a gente acabou de fazer, que é trazer para um lado. Lembra desse exercício? Lembra? E depois Pontadinha a gente na porta do encostava de um carro, lado. ó. Porta geladeira, porta do carro. E aí encostava do outro lado também. Boa. Encostava de um lado e do outro. Então, pensa, agora a gente vai fazer só de um lado. Então a gente vai fechar a porta do carro só de um lado. Então o carro está de um lado só. Vamos começar os dois? Pode ser para esse lado daqui, ó. Então a gente vai começar só de um lado, ó. Então, ó, bate lá de um ladinho, ó, o quadril, de um lado e do lado. E aí a gente vai usar também o outro exercício que a gente fez. Qual era? Que a gente fazia o joelho se mover também. Lembra que a gente pensava em puxar o joelho aqui para frente? Ó, como eu tô com essa mão na cadeira, eu vou usar a mão aqui contrária para puxar aqui meu pé, tá certo? Meu joelho. Vamos lá, então? Ó, então pensa, ó. Devagarinho, vamos fazer só ele aqui, ó. Esse aqui, ó, de levar. E aí a gente vai combinar as duas coisas agora, ó. Ah, e tá. Então pensa, ó, leva pro lado e o tornozelo tá liberado. Boa. Aí se você quiser fazer do outro lado, que agora eu vou ficar de ladinho para eles verem como funciona isso de lado. Bom, espera que eu vou virar para cá. E agora eu vou fazer para este lado aqui, então. Boa. Tá certo? Então agora eu vou puxar com a mão certa a perna. Certo. Então pensando nos dois exercícios, bora lá. A gente vai. Quadril tá indo para um lado. E a outra perna a gente libera. Olha, deixa eu chamar aqui a atenção dos nossos amigos, Bruno, porque, olha, tem um movimento aqui que pode enganar vocês e que machuca o joelho, que é esse aqui, ó. Vim, ó. Tá apontada na porta do carro, ó, esticando o joelho, ó, tá certo? Isso é bem. Não é isso, a gente vai estar apontada, ó, mantendo o joelho, ó, relaxadinho, ó, mantendo o joelho sem travar o joelho lá para trás, porque isso vai dar dor no joelho, isso vai machucar o seu joelho, tá certo? Então vejam que mesmo quando eu venho para cá, ó, o meu joelho, ó, aqui, deixa eu, ó, o meu joelho como tá, meu joelho não tá lá atrás assim, ó, meu joelho tá aqui, ó, tá certo? Então isso é importante, não é importante só para dançar, é importante em todos os movimentos do dia a dia. E preste muita atenção. Então, o joelho não pode travar lá para trás. Preste atenção para manter o seu joelho numa posição confortável, sem encaixar, sem deixar que ele trave lá para trás, tá certo? Vamos continuar então? Bora, então vamos lá. Põe de um lado e lado. Então o quadril tá levando para aqui. E o nosso joelho também a gente está puxando, ó. Puxando. E... Boa. Pro outro lado agora? Então vai lá. Agora a gente vai para esse lado aqui. Eu vou ficar aqui desse lado para eles verem. Então. Pra cá. Boa. E o que tá faltando agora? A música. Música. Música, maestro. Bora. Eu vou, ó, para poder ter mais apoio aqui, eu não vou mais puxar o joelho. Vocês já entenderam, né? Aqui, ó. Puxa o joelho para cima. Puxa o joelho para cima. Só que não é só o joelho. Agora é o quê, ó? Joelho para um lado, quadril para o outro. Joelho para um lado, quadril para o outro. Bom, basta falar, né, pessoal? Não vai estar para fazer do mesmo lado, porque se eu puxar o joelho e pôr o quadril, ou o joelho não sobe ou o quadril não vai, tá certo? Mas preste atenção. Então agora, ó,
quadril vem para um lado, não deixo o joelho escapar lá para trás, mantenho meu joelho aqui numa posição confortável e a outra perna, o outro joelho, eu vou pensar em puxar ele para cima, tá E a certo? gente vai fazer um de cada vez, né? Um lado de cada vez. Daqui a pouco a gente vai juntar as duas coisas. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui, levar de um lado, um, tchiquidum, tadê, hoje eu sonhei que tava indo, estou dançando pagode russo. Ô Bruno, isso aqui tá parecendo quase funk, não é não? Não, o funk ele utiliza todas as articulações juntas. O funk, olha aí, é um exemplo. Tem certeza que arrasta pé isso, né? Arrasta-pé, então a música lá. Tá bom, vamos lá. Hoje eu sonhei que tava sonhei que tava em Moscou dançando. Boa, pro outro lado. Muito bom, muito bom, muito bom. Ótimo, muito bom. E agora, as duas juntas? Agora, os dois lados Eita juntos. nós, eita Vamos nós. fazer de ladinho aqui uma vez, para ele Vamos. perceberem? Então, a gente vai fazer, ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Tomando muito cuidado para a gente não hiperestender. Então, a gente primeiro, ó, chega e depois solta. Chega e depois solta. Chega e depois solta. Chega e depois solta. E o nosso quadril de um lado para o outro. De um lado para o outro. E de um lado para o outro. De um lado para o outro. Muito bem. Vamos ficar de ladinho para eles verem e colocar na música. Bora! Hoje eu sonhei que tava em Moscou dançando pagode russo na boate com sabão. Hoje eu sonhei que tava em Moscou dançando pagode russo na Muito bom, muito bom. Ótimo. Vamos seguir com esse arrasta-pé? Vamos seguir com esse arrasta-pé. Bruno, quanto é que isso aqui vai virar aula de dança? Porque até Agora. agora tá parecido com exercício, hein? Até agora Agora não mesmo. tá parecido com dança. Não, a gente vai fazer exatamente agora. Nosso foco vai ser encaixar os movimentos que a gente já entendeu, os exercícios que a gente já fez com todas as articulações, só que dentro do ritmo, do andamento, do arrasta-pé, desse forrozão maravilhoso que nós temos nesse Brasilzão. Vamos lá. Primeiro exercício que a gente aprendeu, a gente fez aquele exercício do tornozelo, certo? Certo. Tornozelo de um lado. Então, a gente vai fazer esse exercício na batida da marcação, da zabumba, dos instrumentos de percussão do arrasta-pé, certo? Devagarinho, para começar. Deixa eu ver se eu entendi, então. O movimento é o mesmo, mas agora a tarefa, a missão é colocar no ritmo para virar dança, porque senão é exercício, não é dança. Exatamente. Para virar dança, a gente tem que colocar esses movimentos no ritmo do arrasta-pé. Perfeito. Muito bem, vamos lá, Então pessoal. vamos ouvir um andamento um pouquinho tranquilo agora. Bem Isso. tranquilo. Sabe por que a gente vai começar pelo tranquilo? Vocês já sabem aquele truque lá que o Parkinson fica tentando pregar em nós o tempo inteiro, que é movimento curtinho e rápido. Então, apesar de parecer que mais lento é mais fácil, para as pessoas que têm Parkinson pode ser até mais difícil, porque quando você vê, você está querendo acelerar e fazer curtinho. Então, a gente vai fazer num andamento lento para que a gente não perca a amplitude dos movimentos, tá certo? Senão vai ficar assim, ó, parado, rapidinho, sem mexer nada, tá certo? Então, esse pode parecer que é fácil, mas na verdade é particularmente importante para as pessoas que têm Parkinson. Vamos lá? Bora lá. Então vamos lá.
Vamos ouvir um andamento devagarinho. Bora lá. Então vamos nos movimentar, ó. Energia agora, gente, no tornozelo, ó. Atenção à energia lá no tornozelo, como a gente fez a primeira vez, ó. Aperta, parata, aperta, parata, aperta, parata, aperta, parata, aperta, parata. Oh. Vamos ficar de lado para eles enxergarem a gente, ó. E Bruno, mas acho que eu tô com vontade de mexer o quadril já, tem problema? Não tem problema não, mas presta atenção no seu tornozelo, não esqueça dele, ó. Atenção no tornozelo. Se já quiser, com muito cuidado. Ótimo, muito bom. Agora, o segundo exercício de articulação que aprendemos, que era o foco no nosso joelho. Então, o nosso joelho ele vai vir para frente, para frente, para frente, para frente. Lembra disso? Se a gente ficar de ladinho, como ele fica? Para frente, para frente, para frente, para frente. Ótimo. Agora, ó, a atenção vai, parece o mesmo movimento, realmente, olhando é o mesmo movimento. O que interfere, o que muda é a energia sua, é a sua programação para esse movimento. Então, agora a sua energia está no joelho, ó, puxando o joelho para cima, puxando o joelho para cima, tá certo? Então, vamos colocar a energia no lugar certo, porque isso é importante a hora que a gente for juntar tudo. Perfeito. Então, no andamento, como fica? De ladinho. Muito bem, muito bem. E agora? Terceiro exercício que aprendemos, que era a articulação do nosso quadril. Sem deixar o joelho ir lá para trás, sem hiperestender o joelho. Atenção para não ficar com dor no joelho e falar que parou de dançar porque doeu o joelho. Não quero ninguém aqui reclamando de dor no joelho. Exatamente. Então, cuidar do joelho, de hiperestender. E aí, lembra que a gente fazia aqui, ó, de estender de um lado para o outro, de um lado para o outro. Fecha a geladeira, de um lado, fecha a geladeira. Outro, de um Pum, lado e pro pum. outro, de um lado para o outro. No andamento agora e... Olha o livro na cabeça, ó. Ó, nada de... Oh, oh. Muito bom, muito bom. De ladinho e... Muito bom, gostei. E agora? Agora vamos juntar tudo? Festa, vamos juntar tudo, Muito isso, bem, tudo isso. Eu tô louca aqui já para soltar essa cadeira aqui e sair dançando, Vamos sair hein? dançando, essa é a hora, o momento é esse. Ó, e outra coisa, né, gente? Isso aqui, dá para dançar forró triste? Jamais. Dá para dançar arrasta-pé triste? Jamais. Vejam só. Até dá pra chegar triste, mas você não sai triste. E outra coisa, Não sai. olha, você sabia, Bruno, que a rigidez do Parkinson também atinge os músculos da face. Inclusive tem uma característica, um sinal, que é face em máscara.
porque as pessoas vão perdendo a expressão facial, porque esses músculos vão ficando rígidos. Então, às vezes, as pessoas podem estar felizes, mas quando você olha a fisionomia dela, você não vê aquele sorrisão. Então, agora é a hora de exercitar também o quê? O nosso Os sorriso. músculos da face. Exatamente. Também é hora de combater a rigidez, tá onde? Do sorrisão. Sorriso. Então, agora, além de prestar atenção no tornozelo, no joelho, no quadril e no ritmo, não ir para estender o joelho, não perder o alinhamento da cabeça, você ainda vai prestar atenção para colocar aquele sorrisão no rosto E para conseguir melhorar também essa rigidez dos músculos da face. se divertir, mas a gente tem um auxílio, que é justamente a música. É justamente essa festa, essa alegria que é o dançar o forró, né? Que esse ritmo brasileiro nosso aqui maravilhoso. Então, deixa a batida, deixa o andamento te conduzir também, tá? Também fazer com que seja esse nosso combustível para dar essa energia pra gente, certo? Então, bora lá. Mistura tudo, ó. Então a gente está usando tornozelo, quadril e joelho. Agora sim, Bruno, agora saiu dança, Chico, hein? vamos de ladinho para eles verem. Vou apoiar aqui em você e a gente vai. Bora. Bonito, hein, Bruno? Obrigado. Até a próxima. Pensa que acabou? Não acabou ainda não, hein? Ó, vai muito pra frente. Fique atento. Bora. Bora dançar, Bruno. Bora dançar.